E esta semana nós tratamos de um tema extremamente relevante, um tema que já é do seu conhecimento, mas que a gente traz novidades. Eu estou falando sobre o precatório. Professor Raimundo Oliveira, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui conversando com o senhor, muito obrigado por nos receber. Bom dia, Cléber, bom dia a todos os telespectadores desse grande programa Tribuna Sindical. Professor, precatórios, desde o início se falava do precatório, um dos itens do precatório é a questão do direito do trabalhador da educação, mas também de uma parte desses recursos destinados a investimento da educação. Mais precisamente, com a intervenção do sindicato e baseado no princípio da Constituição 60-40. Na primeira parcela, os 60% dos precatórios destinados aos trabalhadores da educação cumpriu o seu papel, foi entregue a quem de direito. Mas o sindicato sempre questionou a questão da importância da aplicação dos 40% na educação. E é esse o tema da nossa conversa hoje. Desde o começo, nós sempre colocamos essas duas situações aqui. Primeiro, a integralidade dos 60% que deveria vir e veio para o bolso do professor. E o segundo ponto, a vigilância quanto à aplicação dos 40% na educação. Aqui no estado do Maranhão, as coisas acontecem de forma que você depois fica sem entender a dinâmica como as coisas acontecem, infelizmente, no nosso estado. O Ciproecema garantiu os 60% integral para o professor numa luta não só sindical, mas uma luta também jurídica, onde nós tivemos que fazer 19 assembleias para levar para a categoria de que se nós não fizéssemos essa movimentação jurídica, nós correríamos o risco de inclusive perder esse recurso. Mas assim fizemos das 19 assembleias e tivemos o respaldo da categoria daqueles que estiveram presentes para referendar a contratação da banca de advogados que assegurou a parcela dos 60% integral em todas as parcelas que ainda virão de forma integral para o professor. Mas nem por isso nós descansamos quanto à preocupação em relação à aplicação dos 40%, porque esse era o nosso temor. Como esses 40% seriam ou iriam ser aplicados de forma correta? E aí é que não aconteceu o que nós já estávamos prevendo. A forma como esse recurso dos 40% dessa primeira parcela foi aplicado, que na verdade é assim, em termos de aplicação mesmo na educação, nós não tivemos. Estamos vendo aí uma série de denúncias, inclusive já chegando ao TCU, essas denúncias quanto à aplicação desses 40%. Primeiro, uma coisa assim inescrupulosa, porque conseguiu desvincular 60% a parte dos juros da parte desses 40%, ou seja, dos 700 milhões que teríamos para ser aplicado na educação, 420 saiu pelo ralo, ficou logo desvinculado. Ficamos aí com um resíduo de 280 milhões. E nem esses 280 milhões foram aplicados na educação. E nós falamos isso, o Ciproecema fala abertamente, porque nós não temos esse reflexo nas nossas escolas, porque o que nós estamos vendo aqui no Maranhão é manifestações de alunos em todo o estado do Maranhão cobrando uma escola digna, uma educação de qualidade, professor na escola e o dinheiro da educação saindo pelo ralo. Então, um prejuízo grandioso para a nossa educação pública e que nós continuaremos cobrando do governo do estado, do governo federal, das instâncias judiciárias, para que o governo do Maranhão aplique de forma correta o recurso que é da educação. Bom, com isso começam a pipocar reclamações, denúncias das condições de escolas por todos os cantos do Maranhão. Exatamente, é o que nós temos visto. Nós temos aí visto manifestações de alunos nas ruas, em várias cidades do Maranhão, filmagens de escolas
com telhado danificado, colunas, um perigo para os alunos que estão dentro dessas escolas, para toda a comunidade escolar, não só os alunos, mas os professores e os funcionários de escola, porque não está tendo essa responsabilidade por parte do governo do estado, do Maranhão, em aplicar o recurso correto na educação, como é para ser aplicado esse precatório do Fundef. E olha, Kleber, que esse recurso ele é específico da educação. Em nenhum estado aqui, a exemplo do Maranhão, estados da região sul que não tiveram esse precatório, mas aqui os estados da região norte e nordeste que receberam esse recurso, é um recurso extra. São bilhões, só o Maranhão tem direito a receber 5 bilhões. Nessa primeira parcela já foi 1 bilhão 755 milhões, sendo 1 bilhão e 55 milhões rateado para os professores só nessa primeira parcela, e tivemos aí uma sobra correspondente aos 40% de 700 milhões, com 420 desvinculado, com 280 residual, sem aplicação nenhuma na educação. Então é preciso o Ministério Público, o Judiciário maranhense intervir para que nós realmente tenhamos uma educação de qualidade, com a escola de qualidade e uma escola digna que possa realmente ofertar um ensino de qualidade que nós queremos para o estado do Maranhão. Agora, não se pode brincar e gastar em outros meios, com carnavais, com São João, um recurso que é da educação. E, logicamente, que esse recurso é da sociedade. E o professor tem todo o interesse nisso, não só pela qualidade da educação, que o Estado carece bastante ainda, padece bastante com isso, mas também as próprias condições de trabalho, que sem investimento nas escolas, quem sofre as consequências, trabalhando em locais precarizados, insalubres, sem condições, são professores e a nossa juventude. Hoje as nossas escolas estão precarizadas, falta de investimento, falta de valorização desses trabalhadores em educação. Há mais de 10 anos não temos um concurso público. Isso precariza a mão de obra, porque são professores contratados recebendo menos do que o professor efetivo, trabalhando com a mesma carga horária. Então, assim, um dano terrível à educação pública, em que não se vislumbra uma qualidade se não tiver o investimento. Agora, o recurso que é para a educação ser aplicado em outros meios, sem que seja na educação, corremos um sério risco de termos um colapso na educação pública do Maranhão, sem investimento não só na infraestrutura, como no pessoal. Então é preciso ter a responsabilidade de governante para, de fato, ter o investimento correto que tem que ser na educação pública do nosso estado. E o Ciproecema cobrará, estará vigilante e conclama a sociedade, os trabalhadores em educação, serem vigilantes nesse recurso que é da educação, que é da população. Bom, e com isso vem uma outra preocupação, que com o questionamento sobre a forma da aplicação, põe em xeque, põe em dúvida a garantia do recebimento da segunda parcela, que já era praticamente para já ter saído. Isso traz uma preocupação, porque haja visto que tem essas denúncias da malversação desses 40%, não sendo utilizado na educação pública, já tem manifestação junto ao Tribunal de Contas da União que corre o risco de ter um atraso no repasse dessa segunda parcela, se não todo, mas o Ciproecema vai lutar, vai garantir para deixar de fora os 60%, porque o professor não tem nada a ver com essas maracutaias que estão se fazendo com os 40%. Então nós queremos que seja assegurado os 60%, do professor. Os 40%, eu concordo, tem que ser fiscalizado, tem que ser cobrado do governo do estado do Maranhão para que aplique de forma correta esses recursos, e para isso o Ministério Público, o Judiciário brasileiro e aqui inclusive o Judiciário do Maranhão cobrar do governo do estado a aplicação correta desses recursos, desses 40%, que tem que ser na educação, na melhoria da nossa infraestrutura e na valorização dos trabalhadores em educação do estado do Maranhão.
Raimundo Oliveira, presidente do Ciproessema, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Kleber, e dizer que o Ciproessema continuará firme, cobrando do governo do Estado o que é de direito, não só dos trabalhadores em educação do Estado do Maranhão, mas de toda a sociedade maranhense. Bom, as denúncias que o Ciproessema traz são sérias e graves e precisam serem apuradas. O Tribuna Sindical deixa a palavra com o governo do Estado, a secretária de Educação, se quiser se posicionar, o espaço está franqueado para que nós possamos ouvir os esclarecimentos, a versão que o Estado tem para o que foi colocado aqui, porque precisa de uma resposta.